Chegamos ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina desta semana. Uma lição que vem trazendo uma abordagem profética muito interessante, trazendo informações, considerações preciosas. Neste quarto tópico, vamos aprender sobre uma igreja sedenta de sangue. Como assim, uma igreja sedenta de sangue? Creio que você já deve conhecer esse tema que estamos considerando mais uma vez, né? Mas vamos entender melhor como aconteceu esse processo em cumprimento da profecia mencionada ali em Daniel capítulo 7. Primeira pergunta para o irmão Jackson: por que o profeta se assombra ao contemplar tais ações da parte dos que se dizem cristãos? Que ações eram essas? E por que ele se assombrou, né? Então, Daniel, na sua visão, ele viu que os santos eles seriam entregues nas mãos desse poder. Ou seja, haveria uma permissão, né, de que esse poder ele exercesse sobre os cristãos a dor, a perseguição e a tortura. Né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também falou a respeito dessa aflição que os santos haveriam de passar. E ele falou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. João, ele viu também que foi permitido a esse poder fazer guerra contra os santos e vencê-los. E, por fim, no capítulo 17 de Apocalipse, João fala que a mulher aqui representa um poder religioso, né? Justamente esse poder que nós estamos falando aqui nessa noite. Que a mulher ela estava embriagada com o sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. Então, o que foi elaborado por esse poder, o que foi que ele fez que causou tanto espanto ao profeta Daniel quando ele teve essa visão? Foi agora estabelecido um tribunal chamado o Tribunal da Santa Inquisição, onde os líderes religiosos desse período, eles começaram a perseguir os cristãos e todos aqueles que se colocassem contrários aos seus dogmas, às suas reivindicações, às suas ideias e às suas exigências. Então esse tribunal, que era o Tribunal da Santa Inquisição, ele agora dizia que ele estava agindo em nome de Deus. Por isso que a pergunta fala que essas pessoas se diziam cristãos. Por quê? Porque que cristão, de fato, vai estabelecer um tribunal que tem a sua função, que tem o seu propósito de perseguir, de matar, de torturar? Mas, de fato, isso aconteceu. E, durante muito tempo, os verdadeiros cristãos foram perseguidos, tiveram seus corpos mutilados, foram esquartejados, foram jogados às bestas feras para serem devorados vivos e agora depuseram as suas vidas como verdadeiros mártires. Toda essa cena trouxe muito espanto ao profeta e por isso que ele fala em Apocalipse capítulo 17, versículo 6, que isso trouxe grande admiração. Como podia um poder trazer tamanha dor e sofrimento para o povo de Deus? Mas de fato isso aconteceu. Exato. E através desse processo, né, da Inquisição e outras perseguições não atreladas diretamente à Inquisição, mas elas alcançaram aí dezenas de milhares de pessoas, né, por todo canto onde os tentáculos desse poder alcançaram. Então, qualquer pessoa que não estava de acordo com os pensamentos propostos ali pela igreja, elas estavam passíveis de sofrerem algum tipo de punição, né? Então, lembram-se lá da abertura da lição, quando eu mencionei que essa
essa tirania de oprimir aqueles que não pensam igual é algo satânico, surgiu com o próprio inimigo, pois é, aqui nós vemos de fato a sua aplicação, né? Então, este poder, ele agiu contra aquele... agiu de forma punitiva contra aqueles que não pensavam igual. Irmãos, isso traz uma lição muito importante e necessária para a nossa reflexão. Quantas vezes nós ficamos assim chateados quando uma pessoa não pensa igual a gente e daí agimos assim de uma forma semelhante quase a esse povo aqui, né? Às vezes nós queremos se passar de muito bonzinhos e muito melhores do que esse poder que está mencionado aqui, mas às vezes na prática do dia a dia, quando alguém nos contraria, se nós tivéssemos a liberdade, a possibilidade e o poder na mão, tiraríamos a cabeça da pessoa que nos ofendeu ou que pensa diferente fora. Que poder é esse? Que ideia é essa? É esse poder aqui, inspirado por Satanás. Então, se tal sentimento se apodera de você em algum momento de contrariedade, ore para que o Senhor tire esse pensamento de dentro do seu coração, porque isso não provém de Deus. Isso é das trevas, é a mesma inspiração que esse poder teve para realizar essas atrocidades no passado. Pergunta B. Do que os cristãos vitimados por tais atrocidades a parte de professos crentes devem se lembrar? E como isso lhes traz esperança? Então devemos lembrar que o próprio Jesus, ele padeceu perseguição por causa da verdade. E em sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo, que uma vez foi perseguidor, mas depois se tornou perseguido, ele escreve a Timóteo que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E em Apocalipse nós vemos que o diabo, ele faz todos os esforços possíveis para trazer dor e sofrimento aos filhos de Deus. Lança-os na prisão, né, e assim, sempre que possível, tira-lhes a vida na intenção de machucar, né, o povo de Deus e na intenção de atingir o próprio Deus. Então, essa é uma situação real que já está descrito na palavra de Deus, mas nós devemos sempre que sofrermos, formos vítimas de alguma injustiça por conta da verdade, por conta da nossa fé, da nossa convicção em Deus, nós devemos lembrar que esse tipo de atitude é satânico, porém, nós devemos saber que isso já está anunciado para nós na palavra de Deus como sendo uma das coisas que o povo de Deus há de passar aqui na terra. E a esperança que nós temos também vem da palavra de Deus. A esperança consiste em sabermos que se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Então, não existe uma promessa no sentido de nos poupar dessas aflições, né? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o verso diz que quando essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então o conforto não está no sentido de que seremos livres ou estaremos blindados a isto, né? Não. Na verdade, até é uma certeza, uma segurança para aqueles que servem a Deus de todo o coração, conforme mencionado pelo irmão Jackson, se referindo aqui a palavras do apóstolo Paulo, que eles querem viver piamente, padecerão perseguições. Luzerley. Sim. E só um detalhe, é que nós olhamos esse episódio no passado, mas nós devemos também entender que para o futuro, né, também nós temos uma descrição e uma profecia de que isso voltará a se repetir. Então, se no passado houve uma profecia que anunciava esses acontecimentos e ela se cumpriu, nós devemos também nos preparar para os eventos que estão à nossa frente. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, lá ele faz menção a duas bestas
Do versículo 1 ao 10, fala de uma besta que surgiu do mar. Essa besta ela foi ferida com uma ferida de morte. E nós sabemos que essa besta ela se refere justamente a esse poder, que teve o seu domínio, né, enfraquecido, né? Mas fala também de uma segunda que surgiu da terra. E essa segunda ela vai fazer uma imagem da besta que foi ferida, uma ferida de morte, mas que não morreu. E será agora dado a essa primeira besta, essa imagem, né, o poder de perseguir, de matar todos os que não adorem a primeira besta. Então esse evento aqui está no futuro. Né? E nós devemos nos preparar para que, nesses acontecimentos nós estivermos aqui, nós também entendamos que a nossa esperança consiste em sermos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Exatamente. Então, a nossa esperança está nisso, né? A nossa segurança está nesta liberdade ou libertação futura, quando todo o mal for destruído e nós, juntamente com todos os salvos, iremos para o céu para estar ali por um período e depois para habitar esta terra renovada. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que diante destas lições que estamos aprendendo, nós possamos ser preparados pelo Espírito Santo de Deus para não se unir a esse poder opressor quando ele retornar, né, se estabelecer novamente com o seu grande poderio diante do mundo e realizar as atrocidades que ainda teremos pela frente, conforme revelado pelas profecias, mas que nós possamos estar entre aqueles que servem a Deus, ainda que sofram grande perseguição, mas estão fiéis para receber finalmente a coroa da vitória. Amém?